Boa tarde. Vamos iniciar então. Todo mundo me escutando, tudo certo? O áudio tá ok para vocês? Vocês conseguem escutar? Tá tranquilo? Boa tarde. Estão me escutando? Agora sim, eu estava falando já há 3 minutos, sozinho, eu acho. Algum problema que estava tendo aqui no aplicativo. Mas atualizei e deu certo, beleza. Deixa eu voltar aqui a apresentação para vocês. Pronto. Estou gravando também a aula para quem não conseguir aparecer hoje, depois ter acesso também. Certo? Então vamos lá. Como a gente vem falando nas últimas aulas, a gente já falou um pouquinho sobre as questões de referências, falamos sobre como evitar o plágio, como manter a ética na pesquisa e demos uma rápida avaliada nos tipos de pesquisa e nas diferentes formas de como você iniciar um trabalho em uma pesquisa científica. Hoje a gente dá continuidade a essa questão referencial e a gente vai falar sobre a citação. Quando a gente iniciou as aulas, a gente falou sobre a questão de plágio e uma das maneiras que a gente encontrou para evitar o plágio, além de tirar de circulação tudo aquilo que já é plagiado, a gente chegou à conclusão da referência. E uma maneira de você referenciar é, de fato, fazendo a referência bibliográfica, marcando no documento quem é o escritor, o autor daquele texto, e a outra forma fazendo a citação, citando diretamente ou indiretamente aquela pessoa a quem você está se referindo ou um texto que você está copiando. E aí essa é uma forma que a gente tem de referenciar. Não somente de referenciar, como também de dar embasamento ao seu trabalho. Então a citação ela funciona também como uma maneira de contextualizar o trabalho dentro da temática que você escolheu.
E isso faz com que seu trabalho tenha mais credibilidade e registre opiniões tanto similares quanto conclusões opostas. Ou não necessariamente, às vezes um ou outro. Como a gente também conversou aqui na aula da semana passada. Às vezes a gente usa a citação para dar embasamento, para dar mais credibilidade, para exemplificar, para trazer opiniões similares, ou também para rebater, para ter um contraponto, trazer uma conclusão oposta àquela que você está propondo. Então a citação ela funciona dessa maneira também como uma forma de você dar mais credibilidade e registrar mais opiniões ao trabalho que você está executando, certo? Para isso, a norma brasileira da ABNT para citação é NB1 10520, né? NBR 10520. E ela é a norma que a gente utiliza para citação. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela como hoje. E o objetivo principal, né, dessa norma para citação, assim como a da referência, assim como dos tipos de relatório, dos tipos de pesquisa, é para a gente manter um tipo de uniformidade, um tipo de padrão dentro dos trabalhos acadêmicos, dentro dos trabalhos científicos. Né? Então, essa NBR da citação tem como objetivo apresentar as características oficiais para a criação de citações em todo tipo de documento, nos quais o emprego das normas da ABNT seja necessário. Então, todo e qualquer trabalho científico, trabalho acadêmico ou trabalho de modo geral que requira as normas da ABNT como princípio, como parâmetro, a gente precisa seguir essas normas em questão, certo? Bom, quando a gente fala de citação, existem dois tipos de citação: a citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando você faz uma citação exatamente daquilo que você encontra no texto. Então você Estão me ouvindo? Parou? A apresentação, vocês estão falando, né? Pronto. Isso. Então, a gente tem dois tipos de citação, tanto a citação direta quanto a citação indireta. A citação direta é quando você copia e cola exatamente aquilo que está no texto de referência no seu texto base, certo? Então, isso é uma citação direta, é pegar exatamente as palavras do autor e colar no teu texto. Enquanto que a citação indireta, também é conhecida como paráfrase, é quando você parafraseia o autor ou, enfim, o texto que você está utilizando como base. E aí você fala com as suas próprias palavras aquilo que o autor está tentando dizer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, certo? Vejamos. Iniciando aqui pela citação indireta, que também é conhecida como paráfrase, a gente precisa ter muito cuidado para não alterar o que foi dito originalmente pelo autor. Né? Então, para isso, a gente precisa ler, reler, entender, compreender, decifrar o que o autor quis dizer, para que a gente consiga parafrasear com as nossas palavras, usando a ideia original do autor. Muito cuidado para não colocar palavras na boca que não foram ditas pelo autor original. Então, por isso, a gente tem que ter muita cautela. Então, se você vai fazer uma citação indireta, diga aquilo que o autor disse de forma indireta, parafraseando, e caso queira acrescentar alguma informação adicional, a sua opinião, aí sim você tem que fechar as aspas, ou enfim, o que você estiver utilizando, e concluir sua linha de pensamento. Mas muito cuidado para não colocar como referência algo que foi dito por uma pessoa de forma incorreta, certo? Ou melhor, colocar como dito aquilo que não foi dito pelo autor. Ok? Bom, além disso, igualmente a referência da fonte deve ser feita assim como em qualquer outro formato de citação. Então, na citação, a gente precisa também referenciar o autor que a gente está utilizando. Geralmente, na citação, a gente vai colocar o nome do autor, no caso, o sobrenome em caixa alta, o ano do texto, do documento que a gente está retirando essa citação e a página também. Como a citação ela é mais curta, como ela é só um excerto de um texto, a gente coloca também a página onde a pessoa pode encontrar essa citação, certo? Aí, obviamente, a gente faz a referência de novo no final do trabalho completa, com o nome do livro, com o nome do autor, com o ano, enfim, editoras, todos esses detalhes, certo? No corpo do texto, quando a gente vai de fato colar ali a citação, seja ela direta ou seja ela indireta, a gente só sinaliza autor, ano e página, ok? Bom, em alguns casos, o uso da paráfrase, ou seja, da citação indireta, não precisa da inclusão do número de páginas, especialmente quando a ideia parafraseada pertence ao todo da obra consultada, embora seja preferível que sempre seja referenciada de forma completa.
Por via das dúvidas, coloca a página também de onde você tirou, certo? Mas geralmente na paráfrase ou na citação direta não tem muita necessidade. Aí você pode manter só o sobrenome do autor em caixa alta e o ano do texto, ou do livro, enfim. Certo? Por via das dúvidas, também é bacana a gente manter ali a página, até mesmo para consulta posterior de quem está escrevendo. Isso é a citação indireta. Eu vou dar uns exemplos para vocês mais adiante. Mas veja só, qual é o objetivo da citação indireta, afinal? É expressar certa ideia de modo mais acessível, com uma linguagem de fácil compreensão, e além disso, poder dar o seu tom a uma ideia que estará dentro do texto, certo? Geralmente a gente utiliza da citação indireta para manter um acordo entre o texto que você está escrevendo e a citação de modo geral. Às vezes o próprio autor tem uma linguagem mais rebuscada, uma terminologia mais difícil, então para você manter o tom do seu texto equivalente, você pode utilizar da citação indireta para manter exatamente essa cordialidade da sua obra como um todo, né? Para não destoar muito assim do seu texto com o texto que você está usando como base, como referência e como citação. E aí a citação indireta pode ser utilizada nesse nível, para facilitar, para ser mais acessível, só que para isso, novamente, eu repito, a gente tem que, né, codificar o texto de forma correta, para não colocar uma citação incoerente, que não condiz de fato com o que o autor original quis dizer, certo? E aqui trago novamente em negrito, o ideal é que você compreenda todo o texto da obra, para não pegar uma parte isolada e acabar deturpando a ideia do autor ou da autora, que também é antiético. É você pegar uma parte isolada de uma obra, colocar no seu texto, sendo que às vezes são conteúdos ou temas completamente opostos, diferentes, que não têm uma ligação direta entre ambos, né? Então, você utilizar dessa parte ou desse excerto para colocar no seu trabalho, citando de forma incoerente, também não faz muito sentido. Então, é muito importante que a gente entenda aquilo que a gente está querendo citar, parafrasear, para que tenha mais coerência e coesão com o original, ok? Sendo assim, como fazer uma citação indireta, né? Bom, parafrasear é dar o seu tom, utilizar as suas palavras, daquilo que está sendo dito, e para isso geralmente a gente utiliza de comentários explicativos, apresentando a ideia e desenvolvendo os conceitos e os esclarecimentos, ok? Então é realmente você colocar no seu texto de forma corrida, continuar ali o texto de forma corrida, utilizando as suas palavras para explicar ou apresentar a ideia ou desenvolver o conceito e esclarecer alguma coisa que você está precisando utilizar como base no seu texto. Outra forma é desenvolvendo ou ampliando as ideias do original. E aí você pode acrescentar exemplos ou comparações, e aí é o caso adicional, né, que você coloca caso você pretenda, né, tenha a intenção. Muitas vezes a citação indireta aparece como esse adicional, algo que você quer exemplificar, então você acaba pegando de algum texto, de alguma obra, de algum autor, certo? Informação importante sobre a norma de citação indireta. Ela deve seguir a formatação do texto, sem recuo ou sem alteração no tamanho da fonte, certo? Sem alteração da fonte, sem recuo, seguindo a formatação do texto. Exemplos aqui de citação indireta para que vocês entendam. Vejamos, aqui eu tenho 3 formas de citação indireta. As 3 são o mesmo texto, mas de formas diferentes para que vocês possam ver como é a construção delas dentro de um texto. Então, cada frase dessa, ela apareceria no seu texto de forma corrida. Você está escrevendo o seu texto e aí você vai fazer a citação direta de Soares, nesse caso aqui, Magda Soares, a autora, que eu estou utilizando como exemplo. E aí, no decorrer do seu texto, você vai fazer essa citação, que diz o seguinte, por exemplo: Soares, 2009, página 16, diz que numa sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Isso é uma forma de você fazer uma citação direta. Soares disse isso na obra dela de 2019, na página 16, de certa forma. Então, o que eu peguei? Peguei o que ela falou, coloquei com as minhas próprias palavras dentro do meu texto, certo? Utilizando ali logo no início, Soares diz. Não sou eu que digo, é Soares que diz. Em seguida, outro exemplo. A mesma frase. Em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina é a ideologia das classes dominantes. E aí, nesse caso, eu não iniciei falando que foi Soares. Então, a minha referência da citação vai no final. Soares em letra maiúscula, 2009, página 16. Certo? Terceiro exemplo, também da mesma obra, da mesma frase. Segundo Soares, 2009, página 16, a ideologia que domina e, enfim, o restante é a mesma coisa. Então, aí tenho 3 possibilidades. Soares diz,
o que ele diz depois e a referência, Soares, ano, página, ou segundo Soares, e aí ano e a página. Existem diversas formas, diversos conectivos que a gente pode utilizar para fazer a citação, de acordo com, segundo, seguindo a obra de tal pessoa, chega-se à conclusão de que tal, tal e tal, e aí por diante. O que a gente precisa saber? Se você vai citar logo o autor no corpo do texto, entre parênteses só vem o ano e a página. Opa! Se você vai finalizar a referência da citação, aí sim o nome maiúsculo, né, o sobrenome, o último nome, ano e página, ok? Um detalhe também muito importante é que, se for a primeira vez que o autor está aparecendo no seu trabalho, a gente não vai se referir a ele pelo sobrenome e pelo último nome, certo? Então, se é a primeira vez que você está falando do autor no seu texto, você vai utilizar o nome dele completo, como ele se apresenta. Então, assim, pegando aqui esse exemplo, estou aqui falando sobre ideologias e aí eu falo que Magda Soares fala alguma coisa numa obra dela e aí eu faço a citação depois. Soares diz que isso, isso e aquilo. Quando eu faço a citação já me referindo à pessoa, aí sim eu posso usar o sobrenome, Soares, porque nesse caso você já tem conhecimento que Soares é Magda Soares, porque eu falei no meu texto anteriormente. Não tem como eu simplesmente jogar pela primeira vez no meu texto Soares aos ares, mas quem é Soares? Então eu preciso falar antes o nome do autor e aí em seguida, toda vez que eu for me referir a esse autor, eu posso usar só o sobrenome, ok? Posso usar também o nome de novo? Posso, mas não tem necessidade. É muito comum que no meio acadêmico, no meio do trabalho científico, a gente cite o nome completo na primeira vez e todas as outras vezes que a gente for citar, aparece só o sobrenome. E aí pode ser dessa forma, com o sobrenome ali já na citação, ou com o sobrenome na referência da citação. Ok? Esse é um exemplo de citação indireta. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a citação direta, certo? Diferente da citação indireta, a direta ela é feita com as palavras do próprio autor. E por isso existem dois formatos de citação direta, tá? E aí, é a breve e a longa. Breve ou curta e a citação longa. Então, iniciando aqui, citação indireta, vou utilizar as minhas palavras para falar o que o autor quis dizer. Agora, utilizando as palavras do autor, é uma citação direta, e aí existem duas formas, breve e longa. Mas como eu uso cada uma, e aí vai depender realmente do tamanho da citação, ok? Aqui, os dois formatos, que é a citação breve ou curta, ela tem uma especificidade. A citação breve ela tem um máximo de 3 linhas. Então, se você quer citar alguma coisa de um texto que tem até 3 linhas, você faz como citação breve. Se tiver mais de 3 linhas, ele vai entrar na norma de citação longa. E como funciona a citação breve, curta, até 3 linhas? Você vai continuar no corpo do seu texto, entre aspas duplas, ok? Então, ali no texto corrido mesmo, você vai manter o seu texto corrido e utilizando as aspas duplas para indicar o que o autor quis dizer, sendo que aquilo tem que ter até 3 linhas, ok? Diferente da citação indireta, que você está usando suas palavras, você não tem por que colocar as aspas. Agora, quando você está copiando de fato o que o autor falou, citou, aí sim você utiliza as aspas duplas, ok? Agora, tem mais de 3 linhas e eu quero fazer a citação desse texto, trata-se de uma citação longa. A citação longa ela vai ter um parágrafo próprio, um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, a letra ela vai vir em tamanho menor, geralmente no tamanho 10, mas pode ser também no tamanho 11, porque a norma da BNT prevê o texto, do corpo do texto para tamanho 12, né, a fonte do texto em geral. E aí na hora de você fazer uma citação longa, você tem que reduzir um pouquinho. Geralmente vai para 10, mas também pode ser para 11, depende. O espaço da citação vai ser simples e o alinhamento vai ser justificado e sem as aspas, ok? Aqui alguns exemplos para vocês verem. A princípio, citação breve até 3 linhas. Segundo Compagnon, aí em 1996, também preciso colocar tanto a data quanto a página, se for necessário, se tiver. Segundo Compagnon, 1996, vírgula. Aí aqui eu já trago a citação direta. Isso aqui é o que ele falou que está lá no livro. Entre aspas, uma bibliografia verídica, sincera e exaustiva é tão impossível quanto uma patente que leva o autor a preocupações quanto ao califica de sumária, como se desculpasse da falta de alguma coisa. Entre aspas. Detalhe importante. Ali, dentro dessa citação, tem um sumária, entre aspas, simples.
Se você estiver copiando uma citação que tem uma aspas duplas já na sua formação, a sua citação vai vir com as aspas simples, ok? Que é nesse caso que eu fiz. Ou seja, sumária dentro da citação original vinha com... Acho que eu falei o contrário. Sumária dentro do texto original vinha com as aspas duplas. E aí, na minha citação, eu vou colocar com aspas simples, porque eu já estou usando aspas duplas para dizer que é uma citação que eu estou fazendo, certo? Uma citação direta. Então, se dentro do que você quer citar tem aspas já, você vai trocar as aspas duplas por aspas simples e a sua citação que se mantém com as aspas duplas. Ok? Deu para entender? Outro exemplo aqui é esse de baixo, que eu não estou utilizando o autor logo no início da frase, mas sim referenciando no final da citação. Obviamente, essa é a função da economia. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real. Retirado de Anderson, 2016, página 19, exatamente como ele falou, entre aspas, ok? Citação direta. Agora vejamos aqui um exemplo da citação direta longa, mais de 3 linhas. E aí o que acontece? Ao invés de seguir o fluxo do texto, né, ali dentro da formatação original, ela vai ter um parágrafo próprio. E aqui eu trago para vocês, dentro do mesmo texto, dois exemplos de citação mais longa. Podem ver que a citação nem é tão, mas ela tem mais de 3 linhas, tanto a primeira quanto a segunda. E é o que acontece, você vai, sem as aspas, colocar aquilo que o autor disse diretamente. Observa-se que tem aqui, ó, aqui está a margem do texto. Você vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem à esquerda e aí a sua citação vai ficar logo aqui 4 centímetros depois. Alinhado, ou seja, vai estar alinhado tanto a margem da direita quanto a própria margem da esquerda da citação em si, né, dos 4 centímetros. Então, todo o texto vai estar aqui alinhadinho. E justificado também, certo? Justificado é quando ele fica certinho, tanto no início quanto no final, sem aqueles espacinhos aqui no final, certo? Então, parágrafo único, espaçamento simples também. Vocês podem perceber que aqui no texto original o espaçamento está um pouco maior. Esse espaçamento aqui, se eu não me engano, é de 1,5 de uma linha para outra. Já na citação, ele vai aparecer com espaçamento simples, certo? Sem esse espaçamento maior, que é o que acontece aqui. Então, ele fica bem mais reduzido. A fonte aqui está em tamanho 11, sendo que a original está em tamanho 12. Então, ela é uma fonte um pouco menor também. Pode ser tamanho 10. E, ao final, obviamente, da minha referência, eu trago aqui, da minha citação, eu trago a referência. Siqueira 2015, tá? Também poderia ter a página. Agora, aqui nesse outro exemplo, eu já trago outra citação direta, também, parágrafo único, recuo, justificado, espaçamento simples, fonte um pouco menor. A minha fonte não aparece aqui no final. Por quê? Porque eu já estou usando ela aqui anteriormente à citação. Então, eu digo, os PCNs Brasil 2006, página 91, ressaltam que, e aí eu dou a minha citação. Então, a referência já aparece no início, porque eu estou dizendo que o PCN ressalta, quem está ressaltando é o PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, aí a fonte a referência, né, é Brasil, como a gente viu essa questão governamental, aparece como Brasil, ano, página, certo? Então, assim funciona a citação direta. Relembrando aqui, parágrafo próprio, 4 centímetros de recuo, margem à esquerda, letra em tamanho menor, espaço simples, alinhada, justificada e sem as aspas. Tranquilo?
Gente, voltei. Onde eu parei? Assim, até onde vocês viram, né? Porque eu continuei aqui falando de novo. Porque eu tô aqui acompanhando pelo slide, né? E aí eu não tava vendo a conversa, então eu não vi que tinha caído. Um slide desse. Deixa eu ver aqui. Citação direta. Só para voltar aqui então, rapidamente, quando eu falei sobre as breves e as longas, estão aqui, né, as normas, o que é previsto. E aí os exemplos, tanto da citação direta curta quanto a citação direta longa, ok? Aí já acabou esse slide e ia pro próximo. Beleza. Breve e curta é a mesma coisa, tá? Tanto, ambas nomenclaturas estão corretas, podem ser usadas. E aí, a citação, tá aqui a citação direta curta, e aí a gente foi para a citação direta longa. E aí, como vocês podem observar aqui nesse slide, aparece para vocês dois exemplos de citação longa, certo? As duas foram retiradas do mesmo documento, aqui é o mesmo texto, texto corrido e tal, tá? Bom, como vocês podem observar, aqui na primeira eu já trago ela em parágrafo único, é um parágrafo específico só para ela, sem as aspas, em fonte menor do que a fonte original do texto original. O texto está aqui, o texto completo, né, corrido, na fonte 12, e a citação longa está aparecendo na fonte 11. Também pode ser na fonte 10, pode ser, que geralmente é utilizada também. Além disso, ela está com a margem aqui, né, o recuo da margem esquerda de 4 centímetros. Então, aqui seria a margem inicial do texto. 4 centímetros depois é o que você vai fazer a citação. Justificado em alinhado para o texto inteiro. Então, todo ele está aqui certinho, ajustado, sem aqueles espaços que ficam no final quando a gente não justifica. Então, a justificação aqui no texto é justamente para manter ele uniforme, assim, bem retangular. Essa citação é até mais curta, né? Ela tem 5 linhas, mas passou de 3, ela já é considerada uma citação longa. Então, recuo de 4 centímetros, parágrafo único, sem as aspas, em tamanho menor, fonte de tamanho menor, certo? E no final, obviamente, a referência da própria citação, que nesse caso é Siqueira 2015. Agora, nessa citação aqui de baixo, ela tem 4 linhas, mesma coisa, margem, o recuo de 4 centímetros, justificado em alinhada ali na direita também, a fonte em tamanho menor, espaçamento simples. Se vocês observarem o texto original, né, o texto corrido sem ser a citação, ele tem um espaçamento um pouquinho maior de uma linha para outra. E aí nesse espaçamento, você pode ver, esse espaçamento é de 1,5 de uma linha para outra. Já na citação, o espaçamento ele é simples, então vocês podem ver que a linha fica bem mais juntinha uma da outra. Isso é justamente para manter essa unidade da própria citação. Nessa segunda citação que aparece no exemplo, vocês podem ver que não tem a referência no final dela. Por quê? Porque eu já utilizei a referência antes de falar da citação, na introdução ali do próprio parágrafo, no final do parágrafo, né? Os PCN, Brasil 2006, página 91, ressaltam que... E aí o que de fato aparece nos PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, do Brasil, que aí justamente não tem um autor direto, é uma questão governamental, então na referência aparece Brasil. Diz o seguinte, que já está aí exposto, né? Como eu queria só esse trecho em específico, eu uso os colchetes com as reticências, né? Que significa que antes disso já tem bastante texto, mas a parte que me interessa é exatamente a partir daí, a disciplina, línguas estrangeiras e assim por diante. Então eu não preciso repetir no final dessa citação ali, o Brasil 2006, página 91, porque eu já antecipei ali no início da citação, antes da citação. Já no caso anterior eu utilizo a referência normal porque eu não tinha falado ainda de quem era, ok? Mas no corpo do meu trabalho, antes de eu utilizar essa citação, eu já falei sobre Siqueira, então já está especificado quem era Siqueira antes de eu utilizar o nome dele, ok? Bom, então, só para recapitular aqui novamente, as questões da norma, a citação breve ela vem no próprio corpo do texto, com as aspas, como aqui nos exemplos que vocês viram, podendo já ter a citação, a referência, né, do autor, tanto antes quanto depois no formato de referência. E as longas, elas têm um parágrafo próprio, recuo de 4 centímetros da margem, tem a letra em tamanho menor, geralmente tamanho 10 ou tamanho 11, já que o padrão é tamanho 12 para o texto geral, então a gente pode diminuir tanto uma quanto duas fontes. O espaço simples e o alinhamento justificado sem as aspas, ok?
Então, esse é o exemplo da citação direta. Agora, tem alguns outros detalhes também dentro da questão da citação. Essa questão aqui é quando você quer utilizar exatamente de forma o que o autor quis dizer, preservando o que ele disse, e aí você faz a sua citação, seja ela breve ou longa. Quando você quer parafrasear para dar o seu tom, você faz a citação indireta. Existem também algumas formas da gente chamar a atenção para algo que está sendo dito pelo autor durante a sua citação, né? Algo que você quer ressaltar ainda. Então, alguns detalhes que a gente pode dar nas ênfases ou nos destaques que você quer ali dar no seu trabalho, na sua citação, enfim. Quando há destaque de alguma parte da citação, a gente vai usar negrito ou itálico. E aí isso é chamado de grifo, ok? E precisa ser sinalizado. Então, dentro de uma citação, se você quer grifar alguma coisa, se você quer dar destaque, enfatizar alguma coisa, você vai colocar em negrito ou em itálico. Lembrando que para manter o padrão, se você utiliza negrito e for grifar novamente alguma coisa depois, mantenha o negrito. Se for utilizar itálico, mantenha itálico. Aquela questão que a gente também comentou anteriormente. Então, quero chamar a atenção para alguma coisa em específico na citação, posso marcar em negrito ou posso marcar em itálico, e aí isso se chama grifo e deve ser sinalizado. Então, você deve dizer que você quem grifou, que aquilo não consta no texto original, certo? Que é uma observação sua. E para isso a gente utiliza a nomenclatura de grifo nosso ou grifo do autor, ok? Então, o que é o grifo nosso? O grifo nosso ele é utilizado para fazer algum destaque na citação de outro autor, que é exatamente o grifo seu, aquilo que você marcou como importante, que você queria destacar, chamar a atenção. Geralmente a gente não usa grifo meu, tá? A gente não usa a primeira pessoa no trabalho acadêmico, né? Até mesmo porque geralmente tem outras pessoas envolvidas, como orientador, por exemplo. Então, por questão mesmo de nomenclatura, utiliza esse grifo nosso. Tem problema colocar grifo meu? Não, não tem problema. Mas, por questão de padronização mesmo nos trabalhos de modo geral, geralmente se utiliza grifo nosso, ok? Ou seja, né, basicamente, em resumo, você é quem vai estar dando ênfase ao trecho em questão. Essa explicação é fundamental para que o leitor perceba que o destaque foi uma escolha de quem elaborou o texto, e não do autor original da citação, certo? Então, ali é uma coisa que você, enquanto autor, quis chamar a atenção para o leitor. Marcou ali, grafou e sinaliza que foi você que fez o grifo, ok? Agora, se na citação que você está utilizando já aparece alguma coisa grifada, você marca que o grifo não é seu, obviamente o grifo é do autor. Ou seja, é um grifo que vai ser utilizado quando se transcreve um texto que já vem grifado. Então, nesse caso, a expressão deve ser utilizada ao final da citação para quem estiver lendo compreender que o destaque foi dado pelo autor do documento original, tá? Não por você. Então, se o texto original já vem grifado, você marca lá depois, grifo do autor. Dois exemplos aqui para vocês perceberem como isso funciona na prática, ok? Aqui no primeiro eu trago uma citação de Souto. Para que não tenha lugar a produção de degenerados, quer físicos, quer morais, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade. Aqui é só um excertozinho para exemplificar. E aí eu quis ressaltar aqui produção de degenerados, e grifei, coloquei em negrito. E aí, nisso, aqui na referência final, eu vou marcar quem é o autor, de onde eu tirei, né, o ano, a página, e marcando, sinalizando que o grifo é meu, é nosso, né, de quem escreveu, de quem elaborou. Então, aqui em negrito não aparece assim na citação original. A marcação foi eu quem fiz, ok? No segundo exemplo aqui, uma das referências mais conhecidas a respeito do conceito de padrão de projeto é o livro A Timeless Way of Building, escrito em 1979 pelo arquiteto Christopher Alexander. Aqui eu trago o título do livro em itálico, não porque eu que marquei, né, na citação, mas porque na original ele já aparece em itálico. Então aqui, como vocês podem perceber na referência, o autor, Kocianski, Soares 2007, página 289, grifo do autor. Então, o autor que grifou não fui eu na elaboração do meu texto, ok? Outro detalhe que aparece aqui nesse exemplo do grifo do autor é que aqui na referência vocês podem ver que tem dois sobrenomes. Isso acontece quando eu estou pegando, por exemplo, uma citação, no caso de Kocianski, dentro da obra de Soares, aparentemente, né? Então, é Kocianski dentro do livro de Soares de 2007, ok? Ou até mesmo seja um livro de dois autores, né? Como a gente viu anteriormente.
Nesses casos, gente, quando a gente está falando de referência na citação, a gente não vai utilizar o nome completo, tá? É só realmente o sobrenome, o último nome. Então, não tem necessidade de colocar Souto, vírgula, Maria, ponto. Não. Isso só vai aparecer assim na referência final do trabalho. Na referência da citação, você vai utilizar realmente só o último nome, o nome do autor. Ok? Bom, ficou claro a questão do grifo? É realmente aquela marcação que você faz para dar destaque. Se for sua, você sinaliza como grifo nosso. Se já vier grifado na citação original, sinaliza como grifo do autor. Também é importante sinalizar para que a pessoa que está lendo entenda que não foi você que marcou. O destaque não é seu, mas sim o destaque da obra original, ok? E aí realmente você decide negrito ou itálico. Nesse caso, a gente não utiliza o sublinhado, tá? Diferente das referências. Utiliza-se o negrito ou o itálico, certo? Agora, se o original vier com alguma coisa sublinhada, você pode manter a sublinhação e marcar também que o grifo é do autor, não o seu, tá? Agora, se você vai fazer o seu grifo, utiliza um dos dois, ou negrito ou itálico. Isso em relação às ênfases ou ao destaque de alguma coisa específica naquela obra. Outro detalhe também que é bom a gente saber são sobre incorreções. Às vezes você pode querer fazer a citação de alguma obra, né, que apresenta algum tipo de incorreção, seja em relação a questões linguísticas mesmo, de estar escrito de forma incorreta, se for uma transcrição de uma fala, por exemplo, ou se for um documento antigo, onde apresenta um português mais arcaico. Então, assim, essas incorreções a gente também marca na hora de fazer a citação. Ok? Então, transcreve-se como no original, então você mantém como no original, seguido da expressão sic, entre parênteses e em itálico também, tá? O sic aparece em itálico, porque é uma expressão em latim, a gente viu que as expressões em latim aparecem em itálico, tanto na citação quanto na referência. Significa basicamente tal qual ou assim mesmo no original, tá? Então, por exemplo, e as meninas saiu tudo correndo. No original aparece dessa forma, então eu transcrevi como está lá no documento original, tá assim, incorreto, né? Não é de conforme o padrão da língua portuguesa, mas é assim que aparece na minha obra, então eu faço a referência, a transcrição exatamente igual e marco ali, depois da expressão, o sic, entre parênteses, e em itálico também, que significa que basicamente na obra original está escrito assim, né? A concordância está incorreta, as meninas correndo, certo? Saiu tudo correndo. E aí você marca com essa partícula em latim. Agora, outro exemplo. Citação em língua estrangeira, tá? Quando você está utilizando uma obra em língua estrangeira para base no seu trabalho e você quer fazer a citação, a gente dá preferência para a citação na forma original também, tá? Então, geralmente a gente vai manter na língua estrangeira, qualquer que seja o idioma que você está utilizando. Agora, o que a gente pode fazer é manter a tradução na nota de rodapé. Lá no finzinho da página, você coloca a tradução no rodapé. Caso a tradução seja feita pelo autor do artigo, você coloca a tradução nossa, ok? Então é a mesma coisa. Suponhamos que você está utilizando um trabalho em língua espanhola no seu trabalho e aí você quer fazer uma citação que você pegou lá desse texto. Então você vai utilizar essa citação original em língua estrangeira, no espanhol. E aí você vai colocar lá exatamente como ela está. E ao final, na nota de rodapé, você pode colocar a tradução, né, na língua portuguesa. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente coloca a citação exatamente como é na língua espanhola. Ao fim da citação, você vai colocar ali um número, né? Geralmente aquele número menorzinho, o elevado, né? Seja 1, 2, 3, vai depender. Se é a primeira vez que você está utilizando nota de rodapé, você coloca 1. Se é a segunda vez, coloca 2. E aí no rodapé você vai colocar novamente o número elevado, né? O menorzinho, o número 2, por exemplo, como a tradução original, né? A tradução para a língua portuguesa. Se esse texto já tiver a tradução oficial, original, você coloca lá quem traduziu, caso você tenha acesso a essa informação. Caso você mesmo faça a tradução original, aí você coloca a tradução nossa. A mesma ideia do grifo, tá? Se a tradução é sua, tradução nossa. Se a tradução já aparece feita por alguém que publicou, sei lá, tradução de fulano de tal. Se dá o devido crédito a quem traduziu aquela citação, certo? Isso para bases de língua estrangeira. Agora ainda sobre a nota de rodapé.
As notas de rodapé elas são caracterizadas por números ou letras apresentados no final da citação, que aparecem em sequência no corpo do trabalho. Geralmente é por números, os números menores, né? E eles aparecem, obviamente, em sequência. Então, se você for fazer uso da nota de rodapé, sinaliza com o número lá no texto corrido, e aí a pessoa pode consultar no rodapé, seguindo aquele número, o que de fato você quis estender ali na nota de rodapé. Certo? Isso sobre as incorreções, citações em língua estrangeiras e uso das notas de rodapé. Agora, um outro detalhe também é quando a gente faz citação da citação. Como assim citação da citação? Pode ser que você esteja usando como base um texto de uma autora, e aí você gosta dentro desse texto, você quer também utilizar para dar credibilidade, para embasar sua linha de raciocínio que você estiver discorrendo ali, uma citação nessa obra, né? Só que a citação não é do autor dessa obra, é na verdade uma citação que está sendo citada dentro desse livro. Então já se trata de uma citação, e aí você vai fazer a citação da citação. E para isso também a gente tem uma norma específica para que você possa seguir, certo? Vejamos, o que acontece é, você coloca na referência, você faz a citação, né, que você copiou da forma como está lá, seja ela breve, seja ela longa, geralmente é direta, você cola ela como está, e aí na hora de você dar a referência dessa citação, você coloca primeiro a obra que você consultou por último, certo? Efetivamente consultada por último, após a expressão latina apud, cuja tradução é citado por, ok? Então, apud é basicamente citado por. Aqui nesse exemplo a gente tem Quintiliano, 1842, apud, citado por Compagnon, 1996. Então, basicamente, em primeiro é o texto original, quem de fato fez aquela citação, em letra maiúscula, sobrenome, ano também do texto original, e em segundo lugar, de onde você achou, de onde você pegou, onde você encontrou, quem é que citou ele primeiro. Compagnon, 1996, página 14 também, certo? Então, aquela determinada citação que você gostou, que já foi citada pelo outro autor, precisa também ser referenciada. Os dois autores, os 2 anos de publicação e a página do livro em que você consultou, sendo que isso aparece por último, ok? E o apud significa citado por. Alguns exemplos aqui para vocês. De acordo com Gol, 1972, na página 59, citado em Nardi, 1993, página 94. Então, aqui eu apresento para vocês uma das formas de fazer esse tipo de citação. Eu peguei aqui uma citação de Gol, só que na verdade eu não encontrei na obra dele, eu encontrei na obra de Nardi, que foi a que eu estava consultando. Então eu vou citá-lo, mas referenciar também aonde foi que eu peguei originalmente, utilizando apud, certo? Então, Gol, citado por Nardi, diz o seguinte, entre aspas, aí faço aqui uma citação breve. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Então, quem disse isso é Gol, mas eu peguei isso em Nardi, certo? Então, eu faço a referência aos dois. Outro exemplo de fazer esse mesmo tipo de referência. Gol, o original, 1972, na página tal, diz tal coisa, certo? Está aqui a citação original que eu peguei aonde? Em Nardi, 1993, página 94. E para isso eu pego e utilizo o apud, ok? Outra forma de fazer isso, de acordo com Gol, 1972, página 59, conforme citado por Nardi, diz o ato de ler envolve e assim por diante, ok? Então existem algumas formas também de você fazer a citação da citação. Pode citar de fato aqui a citação de uma vez por todas e ao final você coloca essa aqui mais geral. Alguém falou algo? Eu não li. Repitam aí. Tem aqui a citação geral. Posso utilizar de acordo com fulano de tal. Oi. Parece que o seu caiu de novo. Há um tempo já. Ah, não está mostrando o slide de novo. Não, e nem estava mostrando áudio também. Espera aí, então. O senhor caiu tem quase 10 minutos, professor. 10 minutos? 10 não, perdão. Tem já uns 8 minutos que o senhor tinha caído.
Então, peraí. Já avisaram no WhatsApp também, mas acho que o senhor não viu. Não, não vi. Vocês lembram onde eu parei, então? Eu falei sobre correções. Falou, você parou. Grifo, eu acho. Ah, no grifo, né? Eu cheguei a concluir grifo, então, até onde vocês ouviram, no caso. Tanto o grifo do autor quanto o grifo pessoal. Sim, falou. Ok, então. Certo? O grifo nosso, o grifo do autor, é o que eu marquei como importante, o que o autor marcou como importante, certo? Então, aqui, voltando. Incorreções. Quando você está utilizando um texto que aparece algum tipo de incorreção, seja ele linguístico, seja, enfim, de concordância, a gente precisa também demarcar. Tá? O que a gente faz? A gente transcreve, como no texto original, como você encontra ali na obra original, faz a transcrição correta e utiliza a expressão latina sic, ok? Entre parênteses e em itálico, que basicamente significa tal qual, assim mesmo, no original. Então veja só aqui no exemplo. E as meninas saiu tudo correndo. Aqui eu tenho uma frase que foi transcrita de um texto, onde ela apresenta algumas incorreções de concordância padrão, né, da língua portuguesa padrão. E aí eu transcrevo ela como de fato foi encontrada na obra e marco, logo após a incorreção, que ela se trata de uma incorreção que está assim mesmo na obra original, certo? Marco ela por sic, entre parênteses, em itálico, ok? Agora, quando se trata de citação em língua estrangeira, na citação de língua estrangeira, a gente dá preferência para a língua estrangeira, a língua em que você consultou o seu trabalho. Então, você vai fazer a sua citação, seja ela direta, ou breve ou longa, você vai colar ela exatamente na língua em que você consultou. E aí, geralmente, o que a gente faz é colocar a tradução na nota de rodapé, ok? Então, suponha que você está utilizando um texto base em língua espanhola e você quer fazer uma citação desse texto. Daí você copia a sua citação, cola no seu texto e marca ali uma numeração, que geralmente é aquele número menorzinho, né, o elevado, a potência. E aí você coloca ali o número menor. Se for a primeira vez que está aparecendo no seu trabalho esse tipo de marcação, que você vai utilizar uma nota de rodapé, você coloca o número 1, se for a segunda, o número 2, assim por diante. E na nota de rodapé, você novamente repete essa numeração e a tradução para a língua portuguesa da citação em questão, ok? Agora, se você faz a tradução dessa citação, você marca lá que é uma tradução sua, e aí a gente utiliza o termo tradução nossa. Agora, se já tiver uma tradução na obra original, ou enfim, uma tradução que você está utilizando de outra pessoa, você também dá os créditos a essa pessoa, caso você tenha acesso. Se não tem, você pode deixar sem, né, de fato, a referência com o autor desconhecido. Bom, deu para entender? Citação em língua estrangeira, utilizo ela originalmente e a tradução na nota de rodapé. Se eu faço a tradução nossa, entre parênteses. Não fiz a tradução, peguei de outra pessoa, dou os créditos a outra pessoa no formato de referência também, certo? Tradução de fulano de tal. Ok? Geralmente dando preferência de fato à língua estrangeira que você está utilizando como base. Agora, se tratando das notas de rodapé. As notas de rodapé elas são caracterizadas por números ou por letras e são apresentadas no final da citação, que aparecem em sequência no corpo do trabalho. Geralmente a gente utiliza dos números ao invés das letras, mas pode vir a calhar de usar letras também. Mas geralmente elas aparecem em números, os números elevados à potência, aqueles menorzinhos. Tanto no final da citação, quanto obviamente na nota de rodapé. Ok? Em relação às incorreções, citação em língua estrangeira e nota de rodapé. Outro detalhe que pode vir a acontecer é quando a gente faz a citação da citação. Então, suponhamos que você está usando um texto base e dentro desse texto já existe uma citação que você quer utilizar também. Então, você pode fazer sim a citação dessa citação. Só que aí você tem que referenciar tanto o autor original da citação quanto o autor do livro que você está consultando, certo? E para isso a gente utiliza outra partícula latina, outra expressão, que é o apud. E aí, como funciona o upload? Aqui tem alguns exemplos, né, para que vocês vejam como funciona o upload.
A obra efetivamente consultada figura por último, após a expressão latina apud, cuja tradução é citado por, significa citado por. Então aqui, por exemplo, eu tenho Quintiliano e Compagnon. A obra que eu estou consultando é Compagnon, 1996, página 14. Nessa página existe uma citação de Quintiliano, e é ela que eu estou utilizando no meu trabalho. Daí, na hora de eu fazer a referência, eu vou utilizar Quintiliano, autor original, 1842, citado por Compagnon, em 1996, na página 14, certo? Aí o apud ele vem como essa citado por. A gente utiliza a expressão latina, ok? Essa é uma forma de eu utilizar a citação da citação na referência. Existem outras formas. Por exemplo, de acordo com Gou, 1972, página 59, apud e Nardi, 1993, página 94, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Então aqui eu tenho a citação, direta, breve, curta, entre duas aspas, aspas duplas, de acordo com Gou. E aí o Gou é o original. Só que eu tive acesso a Gou através do texto de Nardi. Ele foi citado por Nardi na obra dela. Então eu preciso referenciar tanto ele quanto a ela, ok? De acordo com Gou, aí aqui o ano da obra dele e a página que foi encontrada. Apud, citado por Nardi em 1993, página 94 também, ok? Isso é uma forma de fazer. Posso utilizar Gou, diz tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí no final, citado por Nardi, 93, página 94. Ou também posso utilizar de acordo com Gou, conforme citado por Nardi, e aí para cada um deles o ano entre parênteses e a página em questão. Certo? Então aqui existem 4 possibilidades de você fazer a citação por citação. Mas é importante que você faça de fato a referência às duas pessoas, ok? Caso se trate de uma citação dentro de uma obra. E aí para isso a gente utiliza outra expressão latina, apud, ok? Eu não marquei aqui em itálico no slide, mas ele tem que aparecer em itálico também, tá? Por se tratar de uma expressão em latina, todas as expressões latinas utilizadas, tanto nas referências quanto nas citações, aparecem em itálico. Apud, o sync, o sem local, o sem editora, o in, todas aquelas outras expressões latinas também aparecem em itálico, ok? Aqui foi eu que não, passei batido. Mas quando aparece apud também ele tem que estar em itálico, ok? Vocês estão me ouvindo agora, eu já estou até receoso. Ficou claro aí para vocês? Ok. Citação da citação, é assim que acontece, certo? Posso utilizar de acordo com fulano, aí citado por tal pessoa. Posso utilizar fulano diz, e aí falo o que ele disse e no final, aonde que eu encontrei, utilizando o apud e tudo mais, ok? Essa é a citação da citação. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vejam bem, aqui trago as minhas referências, as referências utilizadas para esse slide em específico. Hoje utilizei todas em negrito, as obras consultadas para manter o padrão. A ordem alfabética também, espaçamento aqui de entre cada citação. Lembrando que os sites, ao invés de eu marcar o nome do site, do título da obra, eu marco o nome do site, ao invés da obra, certo? Então está aqui o acesso disponível em tanto o nome de quem fez o texto, como aqueles que são os autores de obras. Uma informação também que aparece aqui é a tradução, como eu citei para vocês anteriormente. Compagnon, está aqui, a obra dele, Trabalho da Citação é o nome do livro, marcado aqui pela negrito. Porém, foi consultada uma obra traduzida por Cleonice, então ela aparece aqui também, a tradução, quem fez a tradução, Cleonice Pepe Mourão. E aí o nome da cidade, editor e o ano, certo? Então a tradução ele também pode aparecer aqui, o tradutor. E a primeira aqui é da própria BNT, a NBR 10520, que é a NBR da citação, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em maiúsculo, ok?
Voltei. Pronto. Finalizei a citação da citação, né? A tempo. Tava falando das referências para vocês. As referências aqui que eu utilizei para esse slide em específico. Como eu falei para vocês, utilizei tudo em negrito para cada um delas. Lembrando que nos sites eu marco em negrito, ou enfim, faço o grifo realmente no nome do site, não no título do texto que eu consultei, tá? Utilizando também onde que está disponível e o acesso, o dia de acesso. Aqui também, uma coisa legal que apareceu hoje foi aqui nessa segunda citação, nessa segunda referência de Compagnon, o trabalho da citação é o nome do livro, né, dele, e coloquei em negrito, e eu também coloquei a tradução para que vocês possam ver. Né? A tradução de Cleonice P.B. Mourão, ela aparece aqui também referenciada, certo? Cidade, editora e ano. No caso da BNT, as normas técnicas, aparece o nome dela completo, por se tratar de uma questão, de uma associação, né? Um órgão, a gente cita o nome dele em maiúsculo. A NBR 10520 marcada, que é a norma para citação. Informação e documentação, citação e documentos, é o subtítulo, aparece sem o destaque. Ok? Isso é sobre as referências. Alguma questão sobre as citações? Acho que citação é algo mais tranquilo, né? Acho que assim, o que a gente pode extrair dessa aula de modo mais amplo é que as citações elas são geralmente diretas ou indiretas. As indiretas é a paráfrase, e aí o cuidado que a gente precisa ter realmente é aquilo que eu falei, de saber decodificar o texto para poder passar a informação correta, não colocando palavras na boca de quem não as falou, certo? Então, assim, se a informação é sua, não faça disso como se fosse a paráfrase do autor X, né? O que o autor disse é o que o autor disse. Agora, é importante que você tenha compreensão do que ele disse para poder colocar com as suas próprias palavras. E aí você pode acrescentar o que você quiser tranquilamente, certo? Agora, a citação direta, ela pode ser tanto curta quanto longa, e aí tem as especificidades da ABNT para cada uma delas. A curta tem até 3 linhas, continua no corpo do texto, entre as aspas. Enquanto que as longas vão ter um parágrafo específico, um recuo de 4 centímetros, tem que estar alinhada, tem que estar justificada, ela não apresenta as aspas e ela também, obviamente, precisa ter a sua referência feita. Lembrando que, tanto para as referências da citação direta quanto indireta, a gente precisa de fato colocar o último nome do autor em maiúsculo e o ano e a página, certo? Também vale lembrar que, para eu fazer a citação e referenciar o sobrenome do autor, eu já preciso ter falado o nome dele anteriormente. Então, se eu estou falando ali no meu texto de Compagnon, eu preciso ter falado já quem é Compagnon anteriormente. Então, eu preciso, a princípio, ter falado que Antoine Compagnon, no trabalho da citação, fala tal coisa, para depois eu poder citá-lo como Compagnon apenas, ok? Para que o meu leitor tenha consciência de quem eu estou falando. Outra informação, se tratando de incorreções, utilizo o termo latino sic. Se tratando de citação da citação, utilizo o termo latino apud, ambos em itálico. Se tratando de língua estrangeira, a minha citação vai ser na língua estrangeira. Se eu quiser, eu posso fazer a tradução, colocar no rodapé e coloca como tradução nossa. Se eu copiar a tradução de outro lugar, eu vou colocar a tradução feita pela pessoa que a fez, né? Vou dar os devidos créditos. Se eu quiser marcar alguma coisa numa citação de outra pessoa, eu posso marcar em negrito ou em itálico e colocar na referência grifo nosso. Se a citação já traz algum grifo, eu marco lá grifo do autor, certo? Em resumo, é basicamente isso. Vou mandar para vocês o mesmo material junto com a gravação da aula posteriormente, certo? Para que vocês possam revisitar tudo isso. Alguma questão, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Entre tancos e barrancos, acho que deu para entender, né? Bom,
Agora então, vamos dar uma olhada nas nossas atividades de referências e de resumo, né? Deixa eu abrir aqui a minha e vou espelhar ela para que a gente possa ver. Bom, quem fez já vai abrindo aí o seu documento. Quem não fez, tenta fazer aí com a gente, vai acompanhando, não sei. Deixa eu abrir aqui. Vou começar pelo das referências, tá? Que é mais recorrente.